Hi guys, this is Giovanna and this is English with me. Bom, hoje nós estamos aqui retornando ao nosso canal depois de quase um ano sem postarmos nenhum vídeo. Vamos ver aqui, o último vídeo que eu postei foi no dia 19 de outubro de 2022, então há quase um ano. O motivo de eu ter parado de gravar os vídeos foi porque o computador que a gente usa na nossa casa parou de funcionar e o computador que nós temos, ele é outro tipo de Windows, então ele não aceita o programa que eu uso para gravar as aulas. Mas agora nós estaremos voltando, tá? Eu consegui achar um lugar para gravar, um lugar para deixar os vídeos, para postar os vídeos, então nós vamos estar voltando. Da última vez que vocês visitaram o meu canal, vocês podem ter percebido que lá estavam os dois primeiros vídeos de Gênesis, então capítulo 3, tá bom? Eu vou excluir os dois vídeos. Tinha uma parte do primeiro verso e depois até o terceiro verso. Eu excluí os dois vídeos, tá, pessoal? Para a gente começar a gravar desde o começo, novamente, do capítulo 3. Então, a partir dessa aula, eu vou estar postando um vídeo por semana. Eu ainda não decidi o dia, mas terá um vídeo por semana, tá bom? Então, hoje nós estaremos começando lá do capítulo 3. Então, vamos ler? Nós temos aqui, Genesis chapter 3, The Man and Woman Sin, ok? Genesis chapter 3, The Man and Woman Sin. Então, diz assim, The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Eu vou até aqui, tá bom? Então, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Vamos analisar isso. Então, o subtítulo do capítulo 3 é The Man and Woman Sin. Lembrando, então, Genesis chapter 3. Lembra que na primeira aula, lá no capítulo 1, quando eu comecei com o canal, há bem mais de um ano, eu expliquei para vocês que um livro é dividido em capítulos. E a Bíblia é dividida em livros, e dentro de cada livro nós temos os diferentes capítulos. Gênesis com Gênesis não é diferente. Então, nós estamos no chapter 3, no capítulo 3, tá? Eu falei que capítulo é chapter, chapters, capítulos, ok? Então, o subtítulo é aqui, ó, The Man and Woman Sin. The man and the woman sin. They sin. Vamos dar início aqui. Então, the man, nós vimos então, no capítulo 1, Deus criou o mundo. Então, ele criou o mundo em 6 dias. E no capítulo 2, ele descansa no 7º dia e depois mostra a criação do homem e da mulher em mais detalhes. Tá? Porque o homem e a mulher foram criados no 6º dia, tá bom? No 7º ele descansou e no capítulo 2 a gente meio que volta um pouquinho e é explicado detalhadamente como Deus criou o homem e a mulher, tá bom? Agora, esse homem e essa mulher, nós vimos no capítulo 2, eles já estão vivendo no Jardim do Éden, eles estão vivendo juntos, eles são como se fossem, assim, os donos do jardim. Tá bom? Eles cuidam dos animais, eles cuidam das plantas, eles cuidam de tudo relacionado ao jardim. Tudo bem? Então, aqui eu falo the man and the woman, porque a gente já conhece o homem e a mulher. Tá bom? Nós não poderíamos falar assim, a man and a woman sin. Um homem e uma mulher. Não, é o homem e a mulher. Qual homem? Adam. Eve, a mulher. Adam, Eve, ok? Adão e Eva. The man and the woman. Os dois juntos, se eu for considerar the man, a gente fala he, que é ele.
Se eu for considerar a mulher, she, que é ela, mas os dois juntos formam eles. They, ok? They sin. To sin significa pecar, ok? E sin significa pecado. É um noun que significa pecado. É um substantivo que significa pecado. Então, vamos analisar qual foi esse pecado. Lembrando que tudo era perfeito, tá, pessoal? Tudo era perfeito. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. So the serpent, this animal right here. Essa imagem aqui, ó. This animal is called the serpent, okay? This is a serpent. This is a serpent, okay? Was, lembra tudo no passado, was the shrewdest of all. Então, shrewd significa astuto, sagaz, perspicaz. Então, uma pessoa inteligente. Se eu falo que alguém é astuta, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que pega as coisas rapidamente. Pega no ar, sabe se situar, sabe manipular, sabe assim, fazer tudo o que tem que ser feito. Então, the serpent, this animal right here, he was very shrewd. He was very shrewd. Então, ele era muito astuto, muito sagaz, muito perspicaz. Ok? O que eu vou explicar para vocês percebem que aqui eu falei que é shrewd, né? Esse adjetivo, tá? Shrewd, astuto, sagaz, perspicaz. Mas aqui nós temos shrewdest. O que é esse shrewdest? Eu já expliquei para vocês lá atrás que nós temos uma frase que ela é normal, uma frase normal. E depois nós podemos ter uma frase usando o comparative e uma frase usando o superlative. O comparative, eu comparo duas coisas. E o superlative, eu tiro uma coisa e falo dela em relação a um todo. Como assim? Vamos começar aqui. Vamos já direto para o exemplo que nós temos aqui. Se eu fosse perguntar assim, como que é essa serpente? Oh, the serpent was shrewd, né? Como que era essa serpente? The serpent was shrewd. Simplesmente, a serpente, ela era astuta, ela era sagaz, ela era perspicaz. Essa frase aqui é uma frase normal, tá? Uma frase bem simples. The serpent was shrewd. Agora, se eu usar o comparative, eu posso falar assim, the serpent was shrewder than the lion. Aqui eu tenho, então, dois animais. The serpent, que é a serpente, and the lion. Lion, vou mostrar para vocês, então, quem que é o lion. Lion é isso aqui, ó. Lion, tá bom? Lion. Nós temos o filme The Lion King, vocês sabem qual que é o significado. Então, ó, esse é o lion. Eu não vou dar a tradução para vocês, tá? This is a lion. This right here is a serpent, but this is a lion. And we're comparing, ok? Então, nós estamos comparando this with this. E eu estou dizendo o quê? Que esse aqui era mais astuto que esse aqui. Então, aqui eu tenho dois animais e eu estou comparando os dois. Então, ao invés de eu falar shrewd, eu posso usar shrewder than. Shrewder than. Shrewder than. Quer dizer, mais astuto do que esse outro. Então, a serpente era mais astuta do que esse outro animal que eu mostrei para vocês. Agora, no superlative, eu tenho um conjunto inteiro. No caso, qual conjunto que nos foi dado? O conjunto of all the wild animals the Lord God had made. Então, o conjunto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E aí eu peguei e coloquei esse est, formando o mais astuto, tá? Então, vamos lá. The serpent was shrewd. A serpente era astuta.
The serpent was shrewder than the lion. Então, a serpente era mais astuta do que só mais um animal. Eu estou comparando aquele que eu mostrei para vocês, the lion. E aqui eu pego o conjunto de todos os animais selvagens que Deus havia criado. E eu tiro só a serpente como sendo a mais astuta, o mais astuto desses animais. Então, a frase normal está bem normalzinha, né? Sujeito e o que se fala dele. Aqui eu já tenho comparando, né? Shooter com esse than, então do que esse. E esse aqui, the, com esse fim est, que é o mais adjetivo, o mais astuto nesse caso desse conjunto grandão, que é todos os animais selvagens que Deus havia criado. Então tá bom, aqui nós apresentamos então quem era the serpent. E aí nós vamos entender por que a primeira coisa que a Bíblia nos fala em relação ao pecado do homem e da mulher, por que essa primeira coisa foi a característica dessa serpente em específico, tá bom? Então nós continuaremos no próximo vídeo. Apareçam, eu estarei aqui, hein? Eu senti muita falta de fazer isso e eu estou muito feliz, tá bom? Thank you so much for being here. See you in the next class. Bye bye!